Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Revelando
os 7 períodos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, o profeta de Deus esclarece versículo por versículo do Apocalipse, palavra por palavra. E aqui nós temos o que é que o Senhor quer dizer com a palavra de minha paciência. É uma pergunta. Em Hebreus capítulo 6, verso 13 e 15, nós encontramos escrito assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, para ligarmos um fato com outro, vamos ver esse estudo em relação a Apocalipse capítulo 3, verso 10, com Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15. E essa última frase diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós, como foi dada a Abraão. Esse assunto é muito interessante para quem está sofrendo de câncer, para quem está paralítico, para quem está tuberculoso, sofrendo coração, sofrendo os piores males no físico. Porque se trata de um assunto que nos revela a promessa de Deus aos filhos de Abraão. O pior estado da pessoa não é estar doente, mas sim estar separada de Deus. Esse é que é o pior estado. E a maior bênção que uma pessoa poderia alcançar aqui na terra é romper com a separação entre si e Deus e ouvir do próprio Deus no seu coração a sua promessa. Foi o que aconteceu com Abraão. E é o que deve acontecer com cada filho de Abraão. Então vejamos, esperar pelo cumprimento desta promessa que vem ao coração requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Requer paciência em relação ao tempo, em relação às circunstâncias, às dificuldades da vida. Agora, ele esperou como vendo aquele que é invisível, porque fé é justamente isto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Ele foi paciente através de sua fé. Ele mostrou que tinha fé na palavra de Deus através de sua paciência. A paciência demonstra a fé que temos. Demonstra que de fato algo falou ao nosso coração. Que alguém veio e nos fez uma promessa. Então não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Então aqui vem já a lição do modo pelo qual Deus ensina a seu povo ter paciência. E este é o modo pelo qual Deus ensina a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, isto é, atendesse os nossos sentidos no mesmo instante que nós orássemos,
Então nós aprenderíamos mais e mais a impaciência. Isto quer dizer, nunca seríamos pacientes, mas nos tornaríamos ainda mais impacientes com a vida. Meus ouvintes amados, não estamos aqui com um misticismo, nós estamos falando de coisas concretas, reais e verdadeiras. Não é certo? Você veja, essa pessoa que é criada e desde criança obtém tudo na mão, a hora que quer, apenas dando uns estremeliquezinhos daqui, outro dali, consegue tudo o que quer. Essa pessoa, essa moça, esta mulher, este homem, ela se torna mais nervosa, mais impaciente quando alguma coisa atrasa. Este homem que tem tudo a toque de campainha, a toque de botões, ele é um homem estúpido, ele é um homem exigente, ele não pode esperar nada. E assim está a humanidade. Não pode esperar um semáforo, um sinaleiro de trânsito abrir, arrisca a vida, tromba carro, mata gente, morre. Por quê? Não pode esperar, se esquece que saiu da carroça e agora está de automóvel e que estava de pé ontem e que estava de bicicleta e que aquilo demoraria muito mais. Então, o progresso, as facilidades, os recursos deveriam estar fazendo o homem cada vez mais paciente, não? Você não acha? Você entra em casa, apenas liga um botão, acende a luz. A senhora vai ali no fogão, nem risca fósforo mais. Aperta um botão, acende o fogo. E por que anda tão nervosa ainda? Quando a sua avó, ou mesmo sua mãe, quem sabe a senhora de mais idade, muitas vezes ficou com a veia do pescoço inchada de tanto soprar uma lenha molhada e tinha tanta paciência. E lágrimas corriam nos seus olhos da fumaça ardida. E às vezes não dava nem sequer uma demonstração de impaciência. Mas agora que tal? Apenas aperte um botão no fogão e o fogo já está aceso. E que mulher nervosa! E que homem impaciente! Mas vejam só, se Deus atendesse às nossas orações no mesmo instante que acabamos de orar, então aprenderíamos a ser mais impacientes, cada vez mais com a vida. Então Deus nos ensina de uma forma diferente. Deus tem submetido o homem a determinadas circunstâncias, sabendo que ele depende do tempo. Então aí ele apela pelas coisas híbridas, pela galinha híbrida, pelo gado híbrido, pelas plantas híbridas, porque não podem sujeitar-se ao tempo mais. E resultado, pestes, doenças e perversão de todos os modos. Mas os filhos de Deus caminham como Abraão caminhou, demonstrando a sua fé, manifestando a sua fé através de sua paciência. Nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 17, o que está escrito a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, ofereceu a Isaque, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, mesmo depois de alcançar, ainda ofereceu aquilo que ele havia alcançado. Nós nos agarramos naquilo que alcançamos e não podemos oferecer nada para Deus, como se aquilo fosse total e absolutamente nossa propriedade. Mas Abraão não foi assim. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Enfrentou circunstâncias difíceis
E mesmo depois da promessa cumprida, ele ainda mais uma vez ofereceu sua fé a Deus, oferecendo o fruto da promessa, pelo qual ele tanto sofreu. Teve que ter tanta paciência até que Isaque viesse. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus, sob as boas promessas de Deus, que não poderia haver uma tentação. Esta gente nunca saberá o que é a palavra falada. Esta gente nunca compreenderá o que é fé para o rapto, para o arrebatamento. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que ele recebeu a promessa, para ser escarnecido, para ser zombado, não somente para ser provado intimamente, mas para ser escarnecido e zombado. Não foi isto que aconteceu com Noé depois que entrou na arca? Isto é exatamente correto, segundo o salmista, referindo-se a José. Salmo 105, verso 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. José, Noé, Abraão, outros fiéis filhos de Deus que creram na palavra de Deus, todos eles foram provados. Ele tem prometido cumprir as suas promessas. Agora, ele o fará. Ele virá nos buscar. E quando ele vier nos buscar, nós não estaremos envolvidos em grandes camadas, em uma boa posição em relação ao mundo. Não. Quando ele tirou Israel do Egito, Israel estava sob gemidos, sob clamores, sob provas terríveis. Sim, quando ele veio a cada filho de Deus, quando ele veio a Abraão, quando ele veio a José, quando ele veio a todos os fiéis, eles estavam sob provas de fé. Quando ele vier também para a sua noiva, ela estará enfrentando um tempo de prova. Ela não estará recebendo as coisas a toque de botões. Não, como está sendo oferecido o Evangelho, a vida larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. Sim, a estrada larga não se refere propriamente ao mundo descrente, mas é o mundo crente, crente de acordo com o mundo. Sim, você entendeu agora que a estrada larga não é o paganismo, que nem conhece a Jesus Cristo. A estrada larga é o cristianismo falsificado, enlarguecido, relaxado, espaçoso, que se pode fazer tudo. Mas a porta estreita é para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É para você que está me ouvindo. Ele tem prometido cumprir as suas promessas, e ele o fará no tempo próprio. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos a vida. Não é essa paciência propriamente forçada pela força da circunstância, mas é uma paciência que você tem quando às vezes até pode obter determinadas coisas, alcançar determinadas coisas, mas você tem paciência na alma. E você saberá dar cada passo, como diz a palavra, possuindo as vossas almas na paciência dos santos. Oh, que Deus nos ajude a aprendermos esta lição, assim como sabemos que o povo das eras passadas, da igreja que dormiu no Senhor, aprendeu a paciência. Se a sexta era, a quinta era da igreja, a quarta era da igreja, a terceira, segunda, primeira, numa contagem regressiva, aprendeu a fé através de tribulações, tendo os olhos da promessa que estavam além das montanhas. Oh, para esta igreja de hoje, para esta noiva eleita de hoje, seria diferente? Sim, Ele dará tudo para ela. Nós nos transportaremos através de um pensamento apenas,
de um extremo ao outro do universo, mas não nesta dimensão. Ele tem tudo preparado para ela. Ele tem casa de ouro, ele tem casa de jaspe luzente, ele tem uma cidade de ouro puro, cercada de muralhas de jaspes luzentes. Ele tem rios d'água da vida, cristalinas, ele tem tudo para esta noiva. Mas enquanto outros navegaram em mares de sangue para chegarem lá, nós, os petulantes e jactanciosos, vamos chegar lá sob toque de caixa, cortando a mão apenas numa lata de sardinha e dizendo que somos heróis do Evangelho? Oh, que vergonha deveria nos dar quando olhamos o testemunho daqueles do passado e vemos uma verdadeira ponte de sangue dentro das arenas, rejeitando coisas muito maiores, muito mais poderosas, reinos muito mais agressivos e desumanos do que desta era. E a igreja tem se dobrado diante de propostas, de ameaças inferiores àquelas, mas ela não se dobrou no passado, ela não se dobra no presente, porque como ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ela, se referindo ela, a eleita do Senhor, também é a mesma. Sim, meus amados, nós temos a história das vidas destes grandes cristãos do passado. Que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos, calmos, e podiam ouvir a voz de Deus. E hoje somos tudo menos vencedores na superimpaciência e na pressa. Estamos sempre apressados, estamos sempre ocupados, estamos sempre empreendendo, estamos sempre investindo. Temos que construir, temos que fazer, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto construíam, edificavam, casavam e davam-se casamento, foi assim também nos dias de Ló. Mas havia um profeta nos dias de Ló, havia um profeta nos dias do dilúvio, havia Noé, havia Abraão. E graças ao Senhor que idêntica a situação da terra, como nos dias de Sodoma e de Gomorra, disse Jesus, há um profeta agora novamente. É a mensagem que você está ouvindo, que é a precursora da segunda vinda de Cristo. Não é apenas para receber uma bênção temporária, mas sim eterna e eficaz. Através de uma fé comum, eu posso ser curado de câncer agora, mas essa fé que me cura de câncer não me levará no rapto, no arrebatamento. É de fé em fé, é de glória em glória. Receba, portanto, fé para ser curado no físico, mas receba também fé para ter paciência. Receba fé para o arrebatamento, receba fé para sair de Ur, sair de Sodoma, sair de Gomorra. Receba fé para entrar na arca do arrebatamento. Que Deus te abençoe sob essa fé tremenda, produzida e gerada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim olhar somente a Ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás, e não olhar atrás.